Você vê, né? Acho que todos nós estamos muito apreensivos com relação à política, né, do Brasil, mas principalmente do Estado de Minas Gerais. O comentário geral é isso, né? Nós estamos em julho e um monte de indefinições da direita, da esquerda, de todo lado. Mas olha como que é curioso, né? E felizmente a gente tem do nosso lado aqui, mais felizmente ainda do nosso partido, do PSB, aqui, Carlinhos, nós temos se apresentando um nome que absolutamente fora da caixa, né? O nome do Dr. Jarbas, já foi falado muito dele aqui, de uma biografia. Ele não é conhecido do povão, vamos chamar assim, mas quem é mais atento sabe da história dele, principalmente como vida, mas principalmente como Procurador-Geral de Justiça por vários mandatos, promovendo justiça em Minas Gerais. Né? E olha como é que são as coisas. Itabira, quer dizer, não adianta muito a gente torcer para um governador que seja muito bom para Itabira, mas que não seja bom para o Estado. Né? Nós não podemos ser tão egoístas assim. E a gente está diante de um pré-candidato hoje que vai ser muito bom para o Estado, por tudo que foi falado dele aqui. Pessoa ilibada, honesta, que exerceu com louvor a sua função, né? Certamente, isso aqui é uma liberdade que estou tomando, mas vai ser sempre lembrado como um dos maiores procuradores de justiça do Estado de Minas Gerais, inclusive mediando conflitos dificilíssimos, como foi de Mariana e Brumadinho. Se não fosse o Dr. Jarbas, né, tomando a frente, para poder compor um acordo, né, em Minas Gerais, governo do Estado, se não fosse ele como à frente do Ministério Público e que colocou as pessoas, o ser humano, no centro desse processo todo. Né? Se não fosse, se tem alguma crítica ainda, se não fosse o Dr. Jarbas, nós estaríamos hoje aqui ainda lembrando de Mariana e Brumadinho sem nenhum tipo de compensação, né, para quem sofreu, o Estado de Minas Gerais que sofreu, o Brasil que sofreu. Né? Então, estou muito otimista. A gente que anda pessimista com a política, né, com as escolhas, com os nomes, eu estou muito otimista com a apresentação do nome do Dr. Jarbas, por tudo que ele pode representar para o Estado de Minas Gerais e principalmente para Itabira, uma cidade que ele conhece tanto, o cidadão honorário do nosso município, já esteve aqui tantas outras vezes como promotor, como Procurador-Geral do Estado, conhece as nossas dores como poucos candidatos, como poucos políticos não conhecem, e Itabira precisa, para os próximos tempos aí, de ter um governador, e como disse a Dulce aqui, que caminhe junto com a cidade, que esteja junto com a cidade, que tenha a sensibilidade de compensar Itabira, porque é pelo que essa cidade deu para Minas Gerais, nesses 84 anos de mineração, mais de 2,5 bilhões de toneladas de minério de ferro exportados dessas terras para industrializar Minas, o Brasil, a Alemanha, o Japão, a China, o mundo. É muito minério que saiu daqui, é muito dinheiro que saiu daqui. E nós precisamos de olhar para frente com esse desafio enorme, com esse desastre anunciado da exaustão e isso não é um privilégio de Itabira, nenhuma cidade mineradora, no modelo de mineração, eu como presidente da MIG temos trabalhado, discutido muito isso. As cidades mineradoras, de uma maneira geral, doam as suas riquezas e ficam com a pobreza. Então é uma realidade que precisa de mudar e vai mudar a partir de Itabira, com um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui como prefeito, como sociedade itabirana, com um planejamento estratégico para Itabira, mas que necessariamente a gente precisa de apoio do governador, do governo do Estado, da sensibilidade, da atuação, da visão, do conhecimento de um
Estado para que seja parceiro dessa jornada itabirana nos próximos anos. Então, é nesse contexto aqui que eu quero agradecer muito a presença do Dr. Jabas, né, em Itabira, a parceria que ele sempre teve conosco e que certamente vai ter nos próximos anos com o governador, sim, Oxalá queira. Cumprimentar o professor Carlinhos, nosso amigo, primeiro mandato como prefeito de Ferros, fazendo um brilhante trabalho, também um trabalho voltado às pessoas, ao povo, a quem mais precisa. A gente tem acompanhado, parabéns, professor, obrigado pela presença. Professor Carlinhos, que é do MDB e torce por essa aliança aí, né, para que a gente faça, tem os melhores quadros, né, numa chapa positiva para Minas Gerais. Cumprimentar o vereador Bernardo Rosa, do PSB Itabira, o vereador Marcelino Guedes, também do nosso partido, o vereador Rodrigo de Guerê, o vereador Rico, do Carmo, que estão aqui também, a Letícia Lima, presidente do diretório do PSB de Itabira. Obrigado, Letícia, pela organização, pelo trabalho. Cumprimentar junto com ela o Sebastião Deiró, que é o nosso vice-presidente do partido, e mais que isso, é o presidente da Aposvale Nacional, junto, né, na pessoa de quem eu cumprimento os demais diretores aqui da Aposvale, essa entidade tão importante que tem a gestão do Itabirana hoje nacionalmente. A Dulce Cid, secretária de governo, a Cátia Gaivoto, que está aqui, nossa secretária, ex-secretária-geral do partido, do Estado, e, né, muito gentilmente veio aqui hoje também. Bem-vinda, Cátia, pré-candidata a deputada federal, e continua na executiva do nosso partido. O Giovanni Dias, secretário-geral do PSB de BH, está aqui também o Giovanni. Já falei do Deiró, vereador José Agostinho, presidente da Câmara de Alvinópolis. Cadê o Zé Agostinho? Aí, Zé, também? Bem-vindo, viu? Nós já estivemos juntos algumas vezes aí, e Alvinópolis também faz parte desse mesmo universo aqui, de cidades impactadas pela mineração, pela economia regional, né? Cumprimentar a vereadora Lucimar Araújo, de Alvinópolis. Lucimar, prazer, bem-vinda. Vereador Geraldo Leves e João Molevade. Geraldo está aí sempre. Obrigado, viu, Geraldo? Tayane Campos, que é presidente do PSB Mulher, aqui conosco também. Demais lideranças do nosso partido, família PSB, lideranças comunitárias, secretários do nosso governo, servidores, cidadãos de Itabira, nós que somos muito apreensivos, né, nesse momento, mas eu acho que é isso que fica aqui hoje, né? Nós estamos recebendo um candidato que, se não é o mais popular, né, e a política tem isso, o mais popular, o mais conhecido, se não é um candidato TikToker, né, se não é um craque das redes sociais, mas o Dr. Jabas é craque na sensibilidade, no conhecimento, no preparo político, na capacidade de diálogo, que é tão importante para a política hoje em dia, né? A capacidade de dialogar nesse ambiente da política que é esse antagonismo, né? 880, esquerda, direita, extrema direita, e os problemas estão aí. Os problemas de Minas não são poucos, e o Dr. Jabas, ele chega para dialogar com todas as vertentes da política, da economia, do empresariado, da sociedade de maneira geral. Alguém que tem um olhar para o pobre, alguém que tem um olhar social, e exerceu isso, né, de forma louvável enquanto Procurador-Geral do Estado. Alguém que tem conhecimento jurídico, eu nem preciso falar, né? Alguém que tem capacidade de pegar um Estado com uma dívida de 200 bilhões de reais, muita gente está com medo disso, e buscar caminho, buscar solução, buscar as alternativas, buscar diálogo com o governo federal. Minas não vai morrer. Alguém tem dúvida disso? O Estado não vai acabar. Eu preciso ter alguém que faça gestão política, gestão pública, gestão de negócio. Eu estava conversando agora, turismo, quantas oportunidades Minas tem, que infelizmente foi mal trabalhada nos últimos anos. E para encerrar, Itabira tem naturalmente esse olhar macro de alguém que vai trabalhar pelo futuro da cidade, que impacta todas as cidades, como disse o professor Carlinhos aqui. Itabira vai mal, você tem 27 municípios da região que vão mal. Itabira vai bem, a responsabilidade é muito grande,
né, de gerir e transformar e consolidar Itabira como esse polo, né, de desenvolvimento na educação, na saúde, polo universitário, polo médico, né, polo industrial. Então, toda essa preparação que nós temos que fazer, claro, junto com o Vale, junto com a sociedade organizada, mas junto com o nosso governador do Estado, dando as mãos, olhando e tendo a sensibilidade, né, de trazer Itabira, né, e recompensar Itabira por tudo que ela deu, né. E aí, alguns projetos que a gente não pode deixar de falar, e a gente falou muito dele hoje. O principal é a duplicação da rodovia. Duplicação da rodovia, eu sou obcecado neste projeto, vereador. Sou obcecado nele porque é a vara de pescar que o município precisa, que a nossa região precisa, para poder pescar seus peixes e olhar para o futuro. É essa rodovia duplicada de Itabira até o trevo da 381, depois uma terceira pista até Nova Era. No futuro governador, nós temos, da mesma maneira, e o Dr. Jabas trouxe aqui uma visão que só os visionários têm, né? Vamos conectar Itabira mais próximo da zona da mata, da região do Rio de Janeiro por dentro. São estruturas viárias que a Europa fez isso muito bem, Estados Unidos fez isso muito bem, São Paulo fez isso muito bem. Tem que ser visionário para ver isso. Como é que você pega uma cidade que está no centro de Minas Gerais, nós somos uma região central do estado, como é que você conecta essa cidade com o porto? Aí nós temos uma das melhores ferrovias do mundo, que é a Vitória Minas, uma das mais eficientes do mundo. Então, já está conectada com o porto para a gente construir aqui um grande polo logístico, né, no centro de Minas Gerais. E as estruturas viárias, Zona da Mata, na visão que ele trouxe aqui hoje, ninguém pensa nisso. Então, como é que você vai por dentro, por Ponte Nova, e sai, né, na Zona da Mata de Minas? A gente está próximo aqui, conectando uma região tão importante do Estado com o centro do Estado, que é Itabira, para oferecer uma série de serviços, como a logística, por exemplo, né? Depois, essa estrada nos coloca a 1h15 do aeroporto de Confins, depois que Confins tiver, depois que fizer o anel viário. Também é um ganho para o aeroporto internacional. O que não significa que a gente não tem que ter um aeroporto regional na nossa região aqui, né? Monlevade, Itabira, toda essa região nossa, que tem essa indústria minerária potente, tem indústria siderúrgica potente. Depois, nós temos problemas de presídio. E o Dr. Jabas conhece como poucos aqui sobre segurança pública. Um tema que, inclusive, nos preocupa a todos, né? O avanço do crime organizado pelo país, por Minas Gerais, é uma realidade. E o Dr. Jabas conhece muito poucos sobre segurança pública, e a gente precisa de trabalhar também esse tema. E o tema de Itabira, com relação à segurança pública, é muito claro. A gente tinha um presídio pequeno, que foi fechado por conta de áreas de alto salvamento. Aí um presídio grande, eu gosto de falar isso muito, porque às vezes fica a impressão de que o prefeito não quis um presídio, uma penitenciária de segurança máxima que foi nos oferecer, o governo do Estado nos ofereceu. Ele também precisa de indústria. Nós não precisamos de um presídio para 2, 3 mil presos e trazer ainda mais o crime organizado para perto, né, para a gente criar aqui um problema de ter que cuidar dele depois. E quando vem um grande presídio, se aglomera no entorno desse grande presídio um grande núcleo de populacional, de densidade populacional, sem infraestrutura nenhuma. As pessoas vêm e armam suas barracas. Então a gente não quis, a gente quis porque a gente quer um presídio pequeno. Hoje o Estado pertencia a um presídio de 326 lugares, é o menor, mas que ele é mais fácil para ressocializar seus presos. Nós já temos a PAC, queremos um presídio pequeno, né? E queremos mais investimento em segurança pública, que é o que nós estamos fazendo enquanto município. O professor Carlinhos falou de novo muito bem, os municípios estão sendo pressionados pelos custos de serviços que são do governo do Estado. Segurança pública é um deles, e nós investimos aqui muito
nos convênios com Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Rodoviária Federal, para garantir, e o que tem garantido, investimento em cidade inteligente em câmaras, o que levou Itabira, nos últimos 30 anos, a ter os melhores indicadores de criminalidade, os menores índices. Então, isso tudo são projetos que a gente precisa de ter parceria do governo do Estado. A gente falou um pouquinho aqui, mas a industrialização... Quando vem uma empresa, você industrializa uma cidade, nós temos que fazer o dever de casa. A água está chegando no Rio Tanque. O nosso distrito industrial está chegando, nós vamos fazer junto com a Vale. Mas eu preciso de vontade do governador do Estado de direcionar, de indicar e de dirigir, sabe, programas de investimento, grandes investidores para aquele território. Se o governador não quiser, não vem empresa nenhuma para a cidade. Por mais que a gente prepare a cidade para receber outras empresas, outras economias. Então a gente tem que preparar, mas buscar essa parceria. Felizmente, para terminar, eu estou muito otimista. Muito otimista com relação ao que está acontecendo, né? E o nome do Dr. Jarbas me traz um otimismo ainda muito maior, né? Pelo partido que ele está, que é o meu, que foi dito, partido sem manchas, partido sem negociações, sem envolvimento com corrupção, né? Para o Estado de Minas Gerais, um nível de preparação, né, para conduzir esse grande desafio de Minas Gerais, e para Itabira, a proximidade dele, né, cidadão itabirano, e para Itabira, né, vereador Heraldo, que acabou de chegar, quero cumprimentar também, né, e para Itabira também, é relevante demais ter alguém comandando o Estado que tem um olhar adequado para aquilo que o Itabira precisa, que o itabirano quer e que nós merecemos, né? Que é a redenção, a nossa reinvenção para dias melhores, para garantir o futuro dos nossos filhos, da nossa geração, das futuras gerações. Obrigado, Dr. Jarbas, parabéns, sucesso. Estamos juntos. Eu já falei muito do Dr. Jarbas no programa Itabira Sustentável. Eu queria dar para o Dr. Jarbas aqui duas peças. A primeira peça é o resumo de todo o programa Itabira Sustentável, desenvolvido desde 2021, pago pela Vale, uma consultoria holandesa, Arcades, que nos ajudou a estruturar profissionalmente um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, com poucas cidades têm. Eu queria entregar para o Dr. Jarbas. Esse não é bem um documento, mas é a bússola do nosso desenvolvimento, do Itabira Sustentável, e para que ele já tenha o título de cidadão honorário, não é verdade? Mas para que ele se torne itabirano de verdade, vai ser o dia que, ao invés de vê-lo no domingo com a camisa do Atlético, ele vestir a camisa do nosso glorioso Valério Doce. Que vai subir esse ano para a primeira divisão, hein? E vamos ganhar do Atlético aqui dentro.